Você já ouviu falar nos gigantes da Bíblia? Será que eles existiram mesmo? Ou tudo não passa de uma metáfora? E mais, esses gigantes viveram mesmo nos dias de Noé? Hoje, no Refúgio da Palavra, nós vamos mergulhar em uma das passagens mais misteriosas e ao mesmo tempo fascinantes das Escrituras: a existência de gigantes antes do dilúvio. Será que esses homens eram apenas altos? Ou estamos falando de algo muito além da estatura comum? E o que dizer dos supostos fósseis gigantes encontrados em várias partes do mundo? Prepare-se, porque o tema de hoje vai além da imaginação. Vamos caminhar pelas páginas da Bíblia, olhar para evidências históricas e refletir sobre o que tudo isso pode nos ensinar nos dias de hoje. Vamos direto ao ponto. Em Gênesis 6:4 está escrito: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Essa é uma daquelas passagens que muita gente lê, mas passa batido sem perceber o peso que ela carrega. A palavra original em hebraico aqui é Nephilim. Ela pode ser traduzida como caídos, mas foi interpretada historicamente como seres de tamanho e forças incomum. Ou seja, sim, gigantes. E observe que o texto diz havia e também depois. Isso nos mostra que os gigantes existiam antes do dilúvio e também depois do dilúvio. Essa parte é a mais delicada. O versículo menciona os filhos de Deus se unindo às filhas dos homens. E disso nasceram homens poderosos, de fama. Mas quem seriam esses filhos de Deus? Existem duas interpretações principais. Primeira, alguns acreditam que eram anjos caídos que deixaram sua habitação original e tiveram relações com mulheres humanas. Isso teria dado origem a seres híbridos, os Néfilins. Essa visão é reforçada por Judas 1,6 e 2 Pedro 2,4, que falam de anjos que pecaram e foram presos em cadeias eternas. Segunda, outros acreditam que os filhos de Deus eram simplesmente os descendentes de Sete, a linhagem piedosa que se misturou com a linhagem de Caim, os filhos dos homens. Mas, seja qual for a explicação, o resultado foi esse: seres poderosos, de estatura impressionante, que viveram antes do dilúvio. A Bíblia nos dá algumas pistas sobre a estatura deles, principalmente depois do dilúvio. Vamos ver dois exemplos bem conhecidos. Golias, que está lá em 1 Samuel 17:4. Ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Traduzindo, 1 côvado é igual a 45 centímetros, 1 palmo, 22 centímetros. Total, cerca de 2,90 m de altura. Agora, imagine isso. Um homem com quase 3 metros de altura, usando armadura e lançando lanças gigantescas. Era realmente um guerreiro de causar muito medo. Og, rei de Bassã, está lá em Deuteronômio 3,11. A sua cama era de ferro, de 9 côvados de comprimento e 4 de largura. Isso dá aproximadamente
4 metros de comprimento. Se a cama tinha esse tamanho, imagine o homem. Esses gigantes não eram apenas altos, eles eram gigantescos mesmo, possivelmente descendentes dos Néfilim, sobreviventes pós-dilúvio ou filhos de outra geração caída. E os fósseis gigantes que dizem encontrar hoje? Aqui entramos em um terreno polêmico. Com certeza você já viu por aí, principalmente na internet, imagens de esqueletos gigantescos sendo escavados por arqueólogos, alguns com mais de 5 ou até 7 metros de altura. Mas será que eles são reais? A resposta curta é: a maioria não. Muitas dessas imagens foram criadas digitalmente, inclusive em concursos de Photoshop. Mas existe uma outra parte que é menos conhecida. Vários relatos antigos, principalmente do século IX, contam que foram encontradas ossadas humanas enormes em montes nos Estados Unidos, no Peru, na Grécia, na Índia e até no Brasil, século XIX, pessoal. Algumas foram enviadas ao Smithsonian Institute, que misteriosamente nunca as exibiu ao público. Muitos pesquisadores acusam o Instituto de esconder ou destruir essas evidências por não se encaixarem na narrativa evolucionista moderna. Agora, será que todos esses relatos são falsos? Ou será que entre tantos, alguns são legítimos e foram silenciados? Outras culturas, elas também falam de gigantes. Sim, e é esse um ponto muito importante. O relato bíblico não está sozinho. Diversas culturas antigas falam sobre seres gigantes que habitaram a Terra lá no passado. Veja só, os gregos, eles falavam dos titãs, seres gigantescos e poderosos. Os sumérios tinham os Anunnaki, deuses com estatura e poderes sobre-humanos. Os nórdicos falavam dos Jotuns, gigantes do gelo. Os maias e incas mencionavam seres que foram destruídos por catástrofes. Os egípcios antigos falavam de reis e deuses com proporções muito além do humano comum. Ou seja, o eco da existência de gigantes está espalhado pelo mundo todo. A Bíblia, ela não está sozinha, como eu já disse. Ela apenas nos dá o verdadeiro pano de fundo espiritual por trás de tudo isso. Mas por que será que Deus destruiu aquele mundo? Essa é a grande questão. Gênesis 6:5 nos dá a resposta. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. O mundo, antes do dilúvio, era tecnologicamente avançado, intelectualmente desenvolvido e espiritualmente corrompido até a raiz. A mistura entre o sagrado e o profano, entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, gerou uma civilização poderosa, mas sem Deus. Então, Deus decidiu interromper tudo aquilo. Ele preservou apenas Noé, homem justo e íntegro em suas gerações. Noé e sua família. 8 ao todo foram preservados. E o que tudo isso tem a ver conosco hoje? Muito mais do que parece. Jesus disse em Mateus 24:37: Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé,
havia corrupção, violência, ciência sem Deus, espiritualidade pervertida e uma geração cega para o juízo que estava por vir. E hoje, não é exatamente o que estamos vivendo? Nós vivemos tempos semelhantes, muito semelhantes. A ciência cresce, mas afasta-se do seu Criador. A moral, ela é distorcida e o espiritual está sendo substituído por práticas enganosas e perigosas. Mas Noé foi salvo porque ele andava com Deus. E você, vai andar com Deus ou seguir a multidão? Sim, os gigantes existiram. A Bíblia é clara sobre isso. Sim, há evidências e ecos históricos sobre essas criaturas em várias partes do mundo. Mas o mais importante é entender o propósito espiritual por trás dessa história. Deus não tolera a corrupção por tempo indefinido. Ele dá tempo, envia avisos, mas o juízo vem. Hoje, assim como em Gênesis, Deus procura um Noé, alguém que, em meio à geração corrompida, escolha andar com ele. Que você escolha esse caminho, meu amado e minha amada, o caminho da verdade, o caminho da palavra, o caminho da vida. E se essa mensagem tocou o seu coração, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Refúgio da Palavra. E lembre-se, a verdade liberta e ela está na Palavra de Deus. Até o próximo vídeo e que o Senhor te abençoe.